Ora, hoje vamos tratar de uma lei moral. Do conjunto que vem na terceira parte do livro dos Espíritos, temos lá a lei moral da sociedade. Logo de início eu gostava de deixar convosco esta impressão deste quadro que aqui está. É escolhido de propósito assim. O que eu quero simbolizar aqui é que a lei natural, também chamada lei divina, é o conjunto de todas as leis que nós vamos descobrindo através da nossa investigação, seja filosófica ou seja científica. Então, tem não só as leis morais, mas tem as leis físicas, outras, a biologia, a matemática, todas elas são leis de Deus. Afinal, nós estamos a descobrir. Descobrir não é criar. Já estava criado e nós vamos descobrindo como funciona. Portanto, todas as leis, sejam as físicas, sejam as morais, são leis de Deus. E dentro das morais, consideremos que é um sistema solar, onde temos um Sol e temos vários satélites, dos quais o satélite que hoje vamos nós estudar é este. É a lei moral da sociedade, entre outras. Vamos, depois, começar por recapitular as características de todas as leis, depois vamos recapitular as leis morais em particular e, por fim, vamos entrar na lei moral da sociedade. Características de todas as leis naturais ou divinas, sejam elas físicas ou morais, vem aqui, parte terceira do Livro dos Espíritos, entre a pergunta 614 e 648. Portanto, vamos ver características como o que é que são, quais é que são. E depois começamos a entrar já numa área da parte moral das leis. Claro, destinadas a ver como é que elas vêm, a questão do bem e do mal, como é que vem, o que é o bem e o mal e como é que elas se dividem. Antes, depois de prosseguirmos para uma em particular, que é a lei moral da sociedade. A respeito das características do que é, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. Será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. O que é que eu quero sinalizar com estas interrogações aqui é uma questão filosófica. Porque a nossa linguagem é curta. A pergunta era se a lei natural é eterna. E a resposta foi, é tão eterna e imutável como o seu Criador. O que é ser eterno? É não ter princípio, nem ter fim. Então, a lei, se é de Deus, quem é que a criou? Foi Deus, não foi? Então teve um princípio, não teve? Então não pode ser eterna. E muito menos tão eterna quanto o Criador. O problema é um problema de linguagem. O que se quer dizer é que ela pré-existe ao homem, nós quando começamos a viver já encontramos a lei, mas não se pode confundir o quadro com o pintor, tão eterno, não pode, não é possível. O quadro não pode ascender ao nível do pintor, ok? Portanto, era isto que vos queria chamar. Nós é que, porque temos que usar uma linguagem e temos que usar a nossa inteligência para nos entendermos, nós às vezes interpretamos-la mal, vertemos-la mal, e por isso temos que andar a rever, é o que dizia também ali. Pô, a lei está certinha, os homens é que a interpretam mal e têm que rever. E o Espiritismo, como filosofia e ciência, não foge. Não foge, também tem que usar a linguagem. Então, estou a dar este exemplo, pergunta 615. Temos é que pensar, raciocinar constantemente. Muito bem, então as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa, que não somente ao procedimento moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma.
Isto é exatamente o corolário daquilo que eu vos mostrei de início. O grande universo são leis todas feitas por Deus. A obra é toda de Deus. E quando nós nos dedicamos a estudar algo da medicina ou da física, tudo bem. Estamos aqui nesta área. Também são leis de Deus. São criadas por Ele. São leis naturais. Quando nós nos dedicamos a estudar o que é o bem e o que é o mal, estamos no âmbito, utilizamos uma ferramenta que é a ética ou filosofia moral, que é que se dedica o Espiritismo, nomeadamente. Portanto, desse conjunto das leis morais, vamos ver o que é que isso mais ou menos é. São de todos os tempos as leis morais da vida, estabelecidas pelo Supremo Pai. Invioláveis, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se, paulatinamente, à inteligência humana, achando-se estabelecidas nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Reveladas através dos tempos, a pouco e pouco, não se submetem às injunções transitórias das paixões humanas que sempre desejaram padronizá-las ao próprio talante, submetendo-as às torpes determinações. Inspiradas a humanidade pelas forças vivas da natureza desde os dias do homem primitivo, passaram a construir a ética religiosa superior de todos os povos e de todas as nações. Portanto, ao estudo do bem proceder e do mal, do bem e do mal, dedicam-se muitas áreas do conhecimento e até religiões, correntes espiritualistas, todas elas se dedicam de alguma forma a isso. O problema é o mesmo que nas ciências físicas, é que em determinado momento se descobre algo e mais adiante, com maior conhecimento, há uma nova verdade e tem que se deixar cair a anterior e seguir com uma nova. Também acontece no espiritismo, também acontece nas questões do bem e do mal, também acontece na descoberta constante das leis morais. Reparai, Moisés veio com uma psicografia, não é? Em pedra, lá do Monte Sinai, com os 10 mandamentos e tal. Depois, passados uns anos, e era a lei moral, a lei de Deus, passados uns anos veio Cristo e deu um toquezinho ali naquelas leis, não foi? E agora, nós com o Espiritismo, até se costuma dizer que o Espiritismo é mais outra revelação, portanto, é um melhorar de alguns pormenores da lei que Cristo refez, também vem contribuir nesse sentido. Então, há alterações. E se Deus é o único, imaginai, por exemplo, dentro das religiões, nós vemos determinados livros sagrados nas religiões e eles não coincidem quando Deus é o único. Estão a ver? Porque são obras do homem. É como o homem percebe a lei. Okay? Mas as leis morais são imutáveis. É preciso descobri-las. E para isso o homem tem constantemente melhorar o seu raciocinar, o seu filosofar. Ok? Muito bem. Então, e como é que estas leis morais aparecem? Bom, diz-nos o Livro dos Espíritos que todos nós vimos com esta questão do bem e do mal, vem-nos na consciência. Mesmo quando nós ainda nunca nos deparamos com um problema que nos acaba de surgir na vida, não estamos livres que uma vozinha interior nos ponha a hesitar. O que é que eu faço? Está bem, está mal? Está bem, está mal? Todos, independentemente de termos uma religião, não termos uma religião, sermos cientistas, sermos só filósofos, todos vimos com isto. Todos vimos com isto impregnado na consciência. E claro que isto vai melhorando ao longo das reencarnações. Nós, ao longo das reencarnações, vamos melhorando, vamos aparecendo provas que têm que ver com problemas morais que trazíamos do passado e vamos melhorando. Mas para isso sempre, e o mérito será sempre nosso, por isso vos dizia há pouco, problemas e soluções são sempre connosco, somos nós. A evolução tem que se fazer através de nós, através da nossa inteligência. Também, que definição se pode dar de moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus.
O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Neste ponto, eu trago-vos de propósito esta pergunta, a 629, e o que aqui está dito a respeito da moral, para vos mostrar que hoje em dia, com a evolução da filosofia, hoje temos que ser mais cautelosos quando usamos o termo de moral. A moral tem muito a ver com os costumes sociais. O Espiritismo tem que se reger pela justificação do que é bem e do que é mal nesses costumes. E isso chama-se filosofia moral, ou ética, vocês vão adicionar e encontram ética. O que é que aqui está dito? Diz que assim, a moral funda-se na observância da lei de Deus. O que é que isto significa? Se algo se funda, então é um produto de algo que está ou de baixo ou de trás, certo? É um produto. E é um produto de quê? Diz ele que, se a gente olhar para a lei, é um produto da observância da lei de Deus. O que significa observar uma lei? O que significa pegarmos no Diário da República e vamos lá ler um decreto-lei? Significa ler e interpretar. É um ato inteligente nosso, que pode ter erros, e deduzir umas pautas de conduta que se chama a moral. Portanto, estão a ver que estamos no domínio de algo falível. Tão falível quanto a inteligência do homem em progresso constante. Ok? Portanto, quando usamos o termo moral, devemos ter cuidado. Dou-vos exemplos. Vou a um exemplo muito simples e depois vamos a um exemplo mais complexo para vos mostrar, mas que vem no Livro dos Espíritos. Exemplo simples. Estou a ver senhoras aqui de calças. Hoje, em Portugal, é moral. É bem proceder as senhoras usarem calças. Não foi sempre assim. Não foi. Mas se estas senhoras que hoje aqui estão de calças forem para o Afeganistão, é crime. Vão ser apedrejadas, provavelmente mortas. É imoral lá. Espera aí, e o Espiritismo vai-se reger por um referencial assim tão torcidinho que, ora, aqui é bem, ali é mal? Não pode. Tem que justificar. Se é bem em todo lado. Se é mal em todo lado. Mas tem que justificar. Vamos mostrar isso aplicado a um exemplo que vem no Livro dos Espíritos. Embora o Livro dos Espíritos, escrito há 162 anos atrás, ainda o termo moral era muito genérico, englobava o que hoje se chama ética. Vamos verificar que realmente já Kardec, nesse tempo, foi muito claro e deu indicações muito assertivas relativamente à necessidade de torná-lo ético, torná-lo justificável. Vamos olhar para o problema da pena de morte e vamos ver Como o que é se que nos pode diz o livro. distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Muito bem, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Pergunto eu, pena de morte é moral? Pois, a resposta é assim, olha. É assim não. É moral e imoral. Olha, nós estamos ali, nos azuis. Onde está azul, já é imoral. Há uma série de anos. Em Portugal, por exemplo, há 150 anos atrás. Mas há 150 anos atrás era bem proceder um juiz mandar matar um assassino, que se provou que matou outro. Tal como hoje em dia, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, se foi ao estado do Texas, continua a ser bem proceder. A sociedade diz que é bem proceder, é moral, que um juiz mande matar um assassino que em tribunal se provou que matou outro. Como é aqui nestes países que estão todos a vermelho. Ok? Ora, então, como sair daqui? E o que é que nos diz o Livro dos Espíritos? Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, se agora perguntarmos, então a pena de morte é ética ou antiética? É antiética em qualquer lugar, tempo e cultura. Mas como é que fizeste isso? Pela tal ferramenta que Deus nos deu, aquela ali, certo? E isso obriga-nos a justificar porque é bem e porque é mal, independentemente se ela é moral ou imoral em algum lado. Neste caso,
Por exemplo, este é um silogismo possível, outro se poderia desenvolver. Mas o homem é imperfeito, não é? É imperfeito em Portugal, é imperfeito nos Estados Unidos, é imperfeito no Afeganistão. É imperfeito onde ela é moral, é bem proceder, e onde ela é imoral, que é mal proceder. Então, se é imperfeito, pode errar. Quando é juiz, pode errar. Então, se pode errar, não pode atribuir penas irreversíveis. Não pode mandar matar. Não é a primeira vez que tomamos conhecimento de casos que juízes que condenaram à pena de morte a alguém que passava uns anos se veio a descobrir que afinal era inocente. Se o tivessem morto, como emendar a mão? Então, ela não é ética, é antiética mesmo nos lugares em que é moral. Isso mesmo o Livro dos Espíritos nos vem a dizer. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Como é que a pena de morte desaparecerá? De novo, através daquela ferramentazinha que nós vimos. Quando estiverem mais esclarecidos, quando desenvolverem através da sua inteligência o seu conhecimento, ela desaparecerá. Portanto, e para isso o Espiritismo contribui, porque é uma filosofia e pauta-se pela ética. O Espiritismo, como filosofia de base científica, o que faz é, de toda esta investigação que faz, visa retirar umas indicações de conduta para o homem, de bem proceder, mas que têm que ser ético-morais. Isto é, não é só tirar uma moral porque a ação faz assim e dirige o centro e tal. Não é. Porquê? Porquê? Ético-moral. Pelo conhecimento é preciso apontar justificadamente o comportamento correto. E então sim, depois de nós justificarmos porque é que é bem e porque é que é mal proceder, sim, podemos influenciar aqueles que estão à nossa volta e então produzir uma orientação moral. Mas de trás estava a ética, ok? Porquê? Porque o mal é sempre o mal. Mesmo que todos o pratiquem, o bem continua a ser, mesmo que ninguém o pratique. E esta história de que toda a gente faz, não é justificação para o espírita, meus amigos. Às vezes perguntam-me, então, mas no meio disto tudo não há aí uma coisa mais fácil para a gente ver quando é que está a proceder bem, quando é que está a proceder mal? Se forem ao Livro dos Espíritos, há lá 3 perguntinhas que nos ajudam nisto. E que eu normalmente transfiro para uma metáfora de uma moeda. A moeda de euro tem 2 faces. Numa face está a relação entre nós, com a sociedade. Na outra face está a relação com tudo o que não é sociedade, com a natureza, os animais, as plantas, etc. por aí adiante. Mas se repararem, a moeda de euro tem uma parte de prata e uma parte de ouro. Vamos considerar que a parte de ouro é a mais valiosa, portanto também mais difícil de cumprir nas questões morais. Então, enquanto nesta, vamos considerar que estaria tudo só numa cor. Vamos então ver na parte da sociedade, que afinal temos 2 entradas. Jesus vos disse: vede o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Bastará que o homem não pratique o mal? Não, é preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Na parte da nossa relação interhumanos, entre os humanos, 2 regras fundamentais. Esta parece a mais conhecida, a mais simples: não faça aos outros, não queres façam a ti. Pergunta 632. Mas é realmente a de prata, porque o mais difícil é esta. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer todo o bem para evitar que mal maior ocorra. É preciso ter a coragem de chamar a atenção a um amigo que dizer-lhe algo que ele não quer ouvir porque está à beira de se meter num problema onde vocês já passaram e vocês, entre dizer-lhe e não dizer, prefiro não me aborrecer com ele, que é para continuarmos amigos. Mal, é preciso dizer-lhe com todo o cuidado, tentar evitar ao máximo, depois a responsabilidade é dele. Do outro lado, quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis essa medida, sois punidos. É assim em tudo. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite,
é punido pelo sofrimento. Portanto, do outro lado da moeda, a relação com o universo, com tudo o que não é ser humano, os animais, os vegetais, só impera esta regra. Daí está tudo a mesma coisa. Evitar o excesso. Portanto, como à vontade da carne que vocês necessitarem para se alimentarem, como à vontade dos vegetais que vocês necessitarem para se alimentarem, não o desperdicem, nem uns nem outros. Não se metam em excessos. E tanto dá ser vegetal como ser carne. Dá igual, ok? Quem diz isso diz outras coisas. Não entrem na crueldade, não entrem no prazer do sacrifício, ok? Fundamentalmente é esta a metáfora da moeda que com estas 3 perguntinhas do Livro dos Espíritos mais ou menos dá uma indicação segura. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Portanto, aqui temos a visão do Espiritismo sobre as leis. Não é exaustiva, não é absoluta. Por acaso são 10, ele diz, está bem, é mais ou menos as que vinha de Moisés e tal. O que é importante é que vocês se entendam. Pronto, é uma visão, ok? E cá está a lei da sociedade, que vamos tratar hoje, e a última que ele diz que é a mais importante de todos. Então, não é exatamente baseado nisto que eu chego a esta figura agora assim. Estão a ver, como eu vos dizia? Sistema solar das leis morais, e que no centro está esta, a última, que é a mais importante, é o Sol. A lei de justiça, amor e caridade, e que tem à volta todos estes satélites. Imaginemos que este agora é a Terra. Vamos lá aproximar-nos da Terra e estudá-la. Ora, a Terra das leis morais está contida aqui, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, entre esta pergunta, 766 e 775. E há 3 coisas que importa sacar, importa retirar, que é as questões da vida social, como é que ela aparece, porque é que ela aparece, porque é que ela é uma lei, porque é que ela é uma lei natural, uma lei divina, as questões do isolamento, se é aceitável, se não é aceitável, em que condições o pode ser, e as questões de uma particular sociedade, dentro da sociedade, que é a família. Porquê e para que serve, quer nos humanos, quer nos animais. Vamos então às questões da vida social. Nenhum homem possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas se completam umas às outras, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. A vida social, realmente Deus criou-nos assim. Deus criou-nos e criou não só a um, mas a vários. Porquê? Porque para nós progredirmos sozinho ninguém progride. Nós precisamos de a ajuda dos outros, de evoluirmos em conjunto. Por isso ela é uma lei natural. E vamos ainda ver porque é que ela tem essa característica de natural e o que é inatural, o que é que não é natural quando nós detropamos e fazemos avaliações estranhas e qual é efetivamente o seu objetivo. Vamos olhar para as questões da... A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Se dúvidas tivéssemos que ela é uma lei natural, que Deus concebeu para vivermos em sociedade, basta só perguntar-nos porque é que temos a fala. Para que é? É para falarmos com o outro. Então Deus, quando nos criou, então já tinha na sua ideia que tu tens que viver em sociedade e tem que te arranjar uma forma de comunicar com o outro. Estão a ver? Portanto, ela vem connosco. É uma lei natural.
O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Isolamento, meus amigos, queirais ou não queirais, é antinatural. É antinatural. Embora quase todos nós, em algum momento, a gente se tende a isolar. É antinatural. Combatei isso. Ok? Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum objetivo providencial de ordem mais geral? O homem deve progredir. Sozinho isto não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Precisa do contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Aqui está uma das razões porque somos criados em sociedade. Olhai para os vossos filhos, ou olhai para os vossos pais, aqueles que não têm. Porque é que Deus nos fez nascer numa pequenina sociedade, a família, em que há ali responsabilidades, o pai e a mãe têm que educar o filho e o filho sozinho não consegue sobreviver. Certo? Por alguma coisa é. Estão a ver? Portanto, o isolamento não leva a lado nenhum. Embora possa haver alguns atos de isolamento, mas que têm que ter detrás uma intenção filosoficamente, eticamente bem justificada, que possam ser aceitáveis. Vamos ver em seguida. Tem exatamente a ver com estas questões do isolamento, do voto de silêncio, o prazer que causa às pessoas estar isolados, que muitas vezes são fugas de responsabilidade, mas poderá haver exceções. Quando essas fugas se fazem em nome do altruísmo, sim, poderá ser aceita em algumas exceções. E depois vamos olhar para o voto de silêncio que encontramos ainda nos dias de hoje algumas correntes religiosas em particular que exigem isso dos seus praticantes como se fosse algo muito importante. É a negação de, então, mas se eu tenho a voz, porque é que eu vou fazer silêncio? Ok? Vamos começar pelas questões do prazer que muitos sentem no isolamento, se isso é certo. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, porque será condenável o do isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Satisfação egoísta. Também há homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. É certo que Deus deu-nos prazer na vida. Portanto, se eles existem na vida, portanto são divinos, são plausíveis. Mas Ele deu-nos a inteligência para os sabermos gerir, para não usá-los como armas de arremesso, para não fazermos dele infelicitações. Portanto, ninguém, de certeza, eu gosto de beber um copo de vinho, mas se me embriagar, de certeza que estou a produzir mal a mim e aos que estão à volta de mim. Portanto, e se eu o fizer, só estou a pensar já mesmo em mim, só estar absorto disto, estou a ser egoísta. Ok? Portanto, e quando se vai para o voto de silêncio é a mesma coisa, quando se vai para o isolamento é a mesma coisa. Quando os outros precisam de nós, não meto aí. Ok? Estamos nisso. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contacto do mundo? Duplo egoísmo. Mas, não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se aquele que o busca uma privação penosa? A melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que de mal. Evitando um mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Aqui está a justificação para aquelas correntes religiosas ou espiritualistas que advogam que o isolamento, o voto de silêncio é algo necessário. É um mal a substituir outro mal. Porque se por um lado poderia evitar alguns males, por outro lado não está a cumprir a lei da sociedade.
têm a voz, têm a comunicação para fazer. Portanto, se querem realmente emendar algo, façam-no assim. Façam mais bem que mal. Mas, em igualdade de circunstâncias com todos. Não deneguem a natureza, porque não conseguem enganá-la. Utilizando a vossa comunicação. Seja para vos arrependerdes, seja para ajudar outro. Mas utilizando a vossa comunicação. Em termos de voto de silêncio... Que pensar os que fogem do mundo para se devotarem ao socorro dos desgraçados. Esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, já que trabalham para ela. Aqui temos, por exemplo, vamos olhar a uma escala microscópica pequena. O que eu vos dizia antes de começarmos a palestra. Quando estivermos no passe, por favor, aqui façam silêncio. Mas depois, não. Depois vamos viver e comunicar. Porque há momentos na vida em que, por um bem maior, para uma determinada tarefa, é necessário recolhimento e silêncio. Não pode ser absoluto, não pode ser para todo o sempre. Portanto, isto para mostrar que detrás de qualquer ato nosso, detrás do julgamento do que é bem e do que é mal, tem que estar sempre a inteligência. Ok? Dadas as circunstâncias, nós avaliarmos sempre eticamente, justificando o que é bem e o que é mal, fazendo filosofia moral. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e porque Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio te recolhes, teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, estão bem intencionados os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Isto é um corolário que vínhamos dizendo. Momentaneamente, para determinadas tarefas, sim, é preciso recolhimento, é preciso silêncio, mas não pode ser para sempre, nem pode ser tornada como uma coisa boa. Não, a coisa boa é a comunicação. Podem, em determinado momento... Nós também, quando falamos, nós pomos vírgulas, né? Em palavras e tal, paramos por um bocadinho, para respirar, é a mesma coisa, mas temos que falar, temos que continuar, é a mesma coisa. Portanto, mesmo nas escalas mais pequenas assim ocorre. Portanto, o que é que Deus condena? É o abuso, não é o uso das faculdades. Portanto, vamos a tentar aprender a usá-las, mas também não vamos criar outro abuso para resolver o abuso anterior, porque abusamos das palavras. A solução é aprendermos a não abusar. Mas não é com silêncio, porque com silêncio há um dia que eu vou ter que falar de novo. E se eu não treinei a falar bem, vou continuar a falar mal, vou continuar a abusar. Não há alternativa. Está bem? Muito bem. Passemos agora para estas questões. Os laços de família. Dentro da sociedade, olhamos para esta sociedadezinha mais pequena. Com duas intervenções, porque há diferenças nos animais e no homem. E vamos então vamos começar por olhar nos animais. Porque é que, entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhotes tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona, a fim de se ocupar com os outros que chegam. O que é diferente do homem.
Nós fazemos isto numa fase inicial, mas depois continuamos. Porquê? Porque nós temos uma vida moral. O nosso princípio inteligente tem mais qualquer coisa que só o instinto. O instinto, comparado com a escala musical, é como se fosse apenas uma nota. Todos estes animais fazem da mesma maneira, até ao primeiro e segundo ano de vida estão ali a apoiar os seus animaizinhos e tal. E depois, quando veem que ele está independente, os largam. Ok? Portanto, tocam sempre, todos fazem da mesma maneira. Mas a inteligência, que é o princípio inteligente no seu desenvolvimento maior, que é aquilo que já nos equipa a nós, é como se fosse a escala musical toda, as notas todas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Isto é, nós perante determinada circunstância, perante esta circunstância, nós continuamos a apoiar o nosso filho, vamos dar instrução e temos uma ligação para sempre. Por exemplo, se olharmos para a questão do salmão, o salmão é um peixe nasce no rio e depois passa a vida no mar. E quando chega à altura da desova, sai do mar e vem subir exatamente o mesmo rio onde nasceu e vai desovar no sítio onde nasceu. Já foram feitas experiências de colocar o salmão num afluente desse rio. Ele retém a desova, desce o afluente e torna a subir pelo rio até ao local da desova. E só desova aí. Alguns morrem pelo caminho sem desovar. Porque estão todos programados para isso. Todos. Comparado connosco, nós já não fazemos assim. Nós queremos ter o filho aqui em Alcobaça, mas se os serviços de obstetrícia não nos derem resposta aqui em Alcobaça, a gente vai para a Leiria, a gente vai para as Caldas. Estão a ver? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Estão a ver a diferença entre inteligência e instinto? Ok. Exatamente, isso mesmo. Até fazemos concertos. Então vamos lá ver esse concerto agora. Há pessoas que, pelo facto de os animais ao cabo de certo tempo abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família, entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? O destino do homem é diferente do dos animais. Por que então querer sempre identificá-los? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, dessa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. O que eu vos mostro aqui, se consultarem aquele livro que aí temos, que eu acabei de escrever há uns meses, Pensamento Sistémico e Espiritismo, é um motor sistémico. Isto é, o progresso e os laços sociais são necessários. A maior laços sociais, há maior progresso. Maior progresso incentiva, reforça os laços sociais assim sucessivamente. E a família, sendo um laboratório mais pequeno, mais exigente das questões dos laços, porque há maior incondicionalidade, etc., dentro, acaba por reforçar esta força, ok? E tornar isto um motor ainda maior. Por isso, existe a família dentro da sociedade. Claro que, respeitando isto, pode dar muito granel. Vamos ver o que é que nos diz o Livro dos Espíritos sobre isto. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Simplesmente. Só pensamos em nós. Aqueles pais que, tratar do filho, não, deixa lá o filho entregue ao computador, à educadora de infância, não sei quanto. A educação é nossa. Não vamos projetar para os outros a responsabilidade que temos. Quando estamos a fazer isso, meus amigos, não vos sei dizer de outra forma. À escola. Há muito disso na escola. De transferir. Exatamente. E do nosso lado, o que é que estamos a fazer? Isto. Portanto, cuidado com isto. Não é por acaso que nós temos esse laço de família e é para o nosso progresso. É progresso dos nossos filhos, é progresso também para nós. Meus amigos, já vi isto que eu tinha para vocês sobre estas questões. Eu consultei estes livros que aqui estão, fomos falando. Cá está o Pensamento Sistémico e Espiritismo, também tem aí, se quiserem consultá-lo, em que podem encontrar o que é um motor sistémico, como este que nós vimos, laços sociais e família, é um motor sistémico que melhora o nosso progresso. Como habitualmente eu estou a gravar esta
palestra e daqui por 1 ou 2 dias vou pô-la aqui neste canal Espiritismo JG. Também podem encontrar no Facebook ou aqui neste e-mail espiritismo.jg@gmail.com, e posto isto estaria à vossa disposição para responder a qualquer pergunta, seja sobre isto, seja sobre outra coisa qualquer. Estejam à vontade. Vamos louvar o ente máximo, vamos louvar o Criador, o que criou a sociedade, o que nos criou a nós, o que nos criou com esta pré-programação para nos comunicarmos, para nos entendermos, para progredirmos em sociedade. Louvemo-lo, porque esta escola da vida é maravilhosa. Nós apenas nos demos conta que estávamos sentados na carteira e estamos agora a descobrir como fazer os trabalhinhos todos certos aqui nesta escola. É digna de louvor esta forma sublime, discreta, mas que não nos reserva alternativa. E a alternativa, o único caminho é sempre o progresso. Louvemos, pois, o Criador por esta obra maravilhosa, esta escola da vida em que nós nos encontramos em sociedade, instruindo-nos e depois, num ato jamais volitivo de cada um de nós, educando-nos e educando também. Mas agradeçamos o Senhor a dádiva deste instrumento com o qual se sai do dilema do que é moral e do que é ético, do bem e do mal proceder, da inteligência. Ele deu-nos a inteligência para isso. Ele deu-nos a inteligência para podermos raciocinar sobre as indicações morais que já tínhamos, que vêm com a nossa instrução, reavaliarmos-las, educarmos-las e reinstruir para diante outros com novas indicações. E o progresso vai-se fazendo sempre assim, nesta escola. E nesse particular, esta filosofia e esta ciência do Espiritismo até nos dá estas leis, até nos instrui como fazê-lo. E isso, se a vida é uma escola, o Espiritismo é uma muleta nessa vida. Agradeçamos ao Senhor por isso, por nos termos cruzado e dispormos dessa muleta nesta nossa vida. Mas por fim, como andar de muletas não é bem o ato, digamos, mais simples, mais natural, também assim nós disciplinarmos na vida, educarmos-nos na vida, também não é o que nos apetece mais fazer muitas vezes. É ceder facilmente aos prazeres e não nos conformarmos. E então, nessa altura, nós desregramos-nos um pouco. Mas ao desregrar-nos, nós estamos a atrasar o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento. Nesses momentos, Senhor, pedimos-vos a vós e através dos mentores espirituais dessa casa, dos nossos guias particulares de cada um, que nos lembreis a direção do progresso, que nos intuais no sentido do exercício constante da nossa inteligência para podermos em qualquer momento ir ajustando as dicas morais e transformá-las sempre, constantemente em ético-morais para a nossa vida. Bem-aja. Uma boa semana a todos.